Na minha cidade, nos domingos de tarde, as pessoas se põem na sombra com faca e laranjas. Tomam a fresca e riem do rapaz de bicicleta, a campainha desatada, o ar enfeitado de laranjas. E bobagem! Daqui a muito progresso tecnológico, quando for impossível detectar o domingo, pelo sumo das laranjas no ar e bicicletas, em meu país de memória e sentimento, basta fechar os olhos. É domingo, é domingo, é domingo. Toda obra, ela traz um registro, a despeito do autor, ele queira ou não, ela traz um registro biográfico, né, do seu autor. Então, no meu caso, eu própria vejo isso com muita clareza. O meu registro fundamental é um registro do cotidiano. Quer dizer, o meu assunto, posso dizer assim, né? O meu assunto é o cotidiano, é a experiência do dia a dia. E esse dia a dia é um dia a dia marcado por um limite interiorano, né? E acentuadamente religioso. Esse é um dado da minha biografia, da minha história pessoal. Eu nasci numa família tradicionalmente católica, por lado de pai, por lado de mãe, pela cidade. Eu tive uma formação religiosa, catequética e pastoral com os franciscanos. Então isso tudo é muito, muito forte mesmo. Quer dizer, esse é um dado, não tem jeito de abrir mão disso, nem que eu quisesse. Tá entranhado na minha carne, no meu espírito, na minha psique. Então esse registro está na obra. Então, é só disso que eu sei falar. É de uma visão do mundo quase que medieval, nesse sentido de que é muito teocêntrica mesmo. E é uma coisa também que, quer dizer, eu estou dizendo que foi uma educação religiosa, quer dizer, eu nasci e fui educada assim, mas não é uma coisa que eu carrego como uma tradição, como uma mala de viagem nas costas, não. É uma coisa que realmente é vital para mim. Que na idade madura aquilo foi revisto, foi aprofundado e foi adotado, foi assumido com muita alegria, porque eu descobri, isso foi uma das descobertas mais maravilhosas que eu tive, que as emoções que eu desde pequenininha mesmo, desde primeira idade pré-escolar, né, as emoções fortíssimas que eu sentia de natureza religiosa, assistindo ao culto, assistindo à ordenação dos frades, Semanas Santas, Natal, esses momentos litúrgicos fortes. Eu, mais tarde, quando eu comecei a escrever, eu falava, mas eu estava sentindo, era isso que eu estou sentindo agora. Então houve uma convergência, uma coincidência, isso que é poesia, isso é poesia, isso é poesia. Eu comecei então a detectar aquele maravilhamento que o culto me dava, a celebração religiosa, que é uma emoção de natureza poética. Então, quando eu descubro que a emoção poética, ela é uma emoção do sagrado também, aquilo foi uma salvação para mim. Eu falei, eu estou no caminho certo, que maravilha, que bom, essa barca está boa mesmo, é aqui que eu quero. Então eu descubro a natureza religiosa da poesia e eu descubro a natureza poética da celebração religiosa. Então eu vejo que tudo tem um fundo comum. É um rio que abre dois braços assim. A poesia, ela é para mim a revelação do real. Isso eu acreditava nisso e fiquei feliz demais quando eu vi Novalis falar isso. Ele fala assim, quanto mais poética é uma coisa, mais real. Então, se você quer conhecer um país, vá ler a poesia desse povo.
É isso que mostra o que esse povo é. Não é políticas, nem a própria filosofia mostra com tal força e com tal verdade a alma de um povo, de um país, de uma pessoa, do que a sua poesia. Porque ela é reveladora. E reveladora do real mesmo. Então, se ela revela o real, ela me remete ao fundamento do real, que é Deus. E isso é religioso. Não tem como escapar. Os poetas mais ateus, será que tem jeito de ser mais ateu, graus no ateísmo, né? Mas um poeta ateu, por exemplo, e eu acredito no seu ateísmo, a gente tem que fazer isso até para sobreviver, né, com as variadas experiências, mas a obra nega o ateísmo do artista. É uma coisa tão esquisita isso. A obra nega. Quer dizer, é a despeito dele que a obra revela, que a obra remete ao fundamento do ser. É um chalé com alpendre forrado de era. Na sala tem uma gravura de Natal com neve. Não tem lugar para esta casa em ruas que se conhecem. Mas afirmo que tem janelas, claridade de lâmpada atravessando o vidro, um noivo que ronda a casa, esta que parece sombria, e uma noiva lá dentro que sou eu. É uma casa de esquina indestrutível. Moro nela quando lembro, quando quero acendo fogo, as torneiras jorram. E eu fico esperando o noivo na minha casa aquecida. Não fica em bairro esta casa em fensa demolição. Fica num modo tristonho de certos entardeceres, quando o que um corpo deseja é outro corpo para escavar. Uma ideia de exílio e túnel. Todas as paixões humanas estão aqui em Divinópolis, aqui na minha ruinha, no meu quintal. Então, o que há de bom e que há de maravilhoso na experiência humana está aqui. Então, não tem importância o lugar, né, o lugar geográfico. O que interessa na criação é o lugar simbólico, né? Então, Divinópolis, quer dizer, não essa Divinópolis que a gente encontra aqui agora, uma cidade de médio porte, com vários defeitos já de cidade que está crescendo muito, mas é a cidade... Eu acho que sempre a cidade simbólica é a cidade da infância, das primeiras experiências, dos primeiros maravilhamentos. Então isso aconteceu numa cidadezinha muito pequena, quase rural ainda, uma cidade, para mim, na minha experiência, num espaço geográfico muito pobre, que é a beira da linha, porque meu pai é ferroviário, foi ferroviário. E a minha experiência era essa, de uma família ferroviária, num lugar onde não tinha nem luz elétrica. É isso, mas todo o maravilhamento da vida estava contido ali, e está contido. Então depois cresci, escrevi livros, fui para cá, para lá, Nova York também. Mas o que eu encontrei, quer dizer, o que mais me interessa no mundo inteiro são as pessoas, né? A paisagem é bonita é por causa das pessoas, então é aquilo que é humano. Então lá como cá. É evidente que, né, que há essas diferenças, uma grande cidade, uma cidade pequena. Mas na minha poesia é isso, é essa experiência aqui, dessa Macondozinha que é a Divinópolis. Essa usina que fabrica o sonho, que fabrica a poesia, ela é interna. Ela se formaliza, é evidente, mas com elementos muito concretos, no caso a palavra, a pintura, a música, mas ela é antes de tudo interna. Ela é uma experiência de natureza espiritual, psicológica, né? Então, qualquer lugar do mundo, eu vou repetir Guimarães Rosa, qualquer paixão me diverte. Eu acho que há uma dificuldade muito grande de papéis. Com o avanço
as conquistas da mulher, né? Com todo o desequilíbrio que acompanha essas conquistas, eu acho que houve uma... Como é que fala? Talvez um desvio, porque quando você quis demais sair do fogão, daquele papel estereotipado, né? A mulher que cuida, houve um salto tão grande que se perderam alguns valores. E valores assim, que me identificam num papel, mas um papel assim, humano, eu acho até ontológico mesmo, que é fundamental para que o mundo aconteça. E quando eu falo mundo, eu estou falando de masculino e feminino. Por exemplo, eu acho que seria inviável e também insuportável um mundo onde as mulheres tivessem, por exemplo, papéis iguais aos dos homens. Eu acho de menor graça. Acho insuportável. Assim como também é insuportável para uma mulher com um homem do seu lado que não se afirma no seu masculino. É um negócio manco, é um casamento impossível, né? Então, esse papel feminino, eu acredito nele, eu acho que ele é fundamental para que aconteça o humano. Quando eu falo o homem, quer dizer aquilo que é humano, né? Em você que é homem, em mim que sou mulher. O humano tem que acontecer aí. E para isso eu tenho que ser mulher mesmo. E ser mulher, aqui que eu acho que é uma fala bastante antipática, mas a fala é antipática, mas a coisa não é não. É dizer que o papel da mulher, o papel feminino, ele é um papel segundo. Ele é secundário, é um papel do anonimato. É isso que você falou, o papel da serva. Eu acho que, de novo, é difícil falar isso, porque você tem que voltar para o fogão. Não, não é bem isso. Pode até ir, né? Até. Inclui, faz parte. Mas é um papel de... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma palavra para isso. Um papel de permissão. A mulher tem que permitir. Essa coisa de perdão, de permitir, de ficar anônima para que o homem aconteça, e no caso ela também, eu acho isso fundamental. Porque elimina a competição entre masculino e feminino. E eu acho que só a mulher dá conta de fazer isso. E é um poder infernal. Porque eu acho que o homem continua carente, miando por uma mulher assim, por esse papel feminino. Para que ele acontecer? Porque o homem é mais fraco. Desculpem. Oh Deus, eu tenho 3 filhos, né? E um marido, que são 4 homens aqui em casa. Mas eu vejo, a mulher, ela tem um poder, que eu acho realmente um poder quase demoníaco, sabe? Ela é um poder de castração imenso. Mas exatamente porque esse poder é grande demais, a contrapartida disso também é um assombro. Quer dizer, o poder de santidade também que está junto aí com esse mal. Eu acho mal e mulher é um trem muito parecido, sabe? Eu acho o mal, o capeta, acho que é mulher, sabe? Sara é uma linda menina ainda mal acordada. Suas pétalas mais sedosas estão ainda fechadas, dormindo de bom dormir. Quando Sarinha acordar, vai pedir leite na xícara de porcelana pintada. Vai querer mel aos golinhos em colherinha de prata. 2 horas vai gastar fazendo trança e castelos. Estou fazendo um vestido, uma tarde linda e um chapéu para passear com Sarinha quando Sarinha acordar. Eu vejo que por mais eletrodomésticos que invadam a minha casa e a casa de todas as mulheres, o governo da casa, essa presença nesse tipo de tarefa, eu continuo acreditando que é feminina. Eu não dou conta, né? Pode ser que eu tenha uma vocação doméstica tão arraigada que seja por isso que eu vejo assim. Mas é de novo a questão dos papéis, né? Eu aceito que o homem cozinhe, troque fralda, mas como homem, sabe? Que ele limpe fraldas de neném como homem. E eu, como mulher,
faça essas coisas. Isso não impede de nada, não. A gente volta de novo aos papéis. Eu vou querer uma máquina que me ajude a lavar minha roupa, tá tudo bem. Mas há um papel de natureza doméstica que eu acho que é meu mesmo. Por exemplo, por mais livros que eu escreva, o menino vai chegar para ele e falar assim, mãe, a senhora fez bainha na minha calça? Né? Tem uma hora, você tem os filhos adolescentes ou crianças e tudo, eles querem o cuidado, eles querem o colo materno, o leite materno, o tempo materno. Acho que o papel nosso está muito mais ainda nesse tempo, que a máquina fique lá lavando a minha roupa e que eu me debruce sobre meu filho, sobre meu neto, sobre meu marido, num papel de mansidão, de doçura, de reparação. Adorei essa palavra que você falou aí. Eu acredito nisso, eu tenho um quadrinho assim que está na parede ali. Foi uma empregada que me deu no Dia das Mães. É um quadrinho kit mesmo, essa breguinha, mas é lindo demais. Está lá assim, mãe, luz do lar. É isso mesmo. Eu acredito nesse papel luminoso da mulher, de verdade. Porque a gente sabe, eu também tenho uma consciência profunda disso, não sei se consciência, um sentimento profundo de que o poeta, ele é instrumento, ele é, a palavra certa é vate mesmo, né? É o oráculo, passa pela boca dele uma voz maior. E a poesia é muito e sempre, e deve ser e continuar sendo, maior que o poeta e a sua vidinha. Que coitadinho do Drummond, né? Perto da poesia dele, tadinho dele, tadinho de todo mundo, né? Todo autor é menor que sua obra. Quando a obra é menor do que o autor, ela não deve ser publicada. Ela é ruim demais. Não pode. A obra tem que ser melhor que eu. Eu, pelo menos, tenho que acreditar que o livro é melhor que eu. Senão é uma vergonha eu botar aquilo a público, né? Ele me protege. O livro me protege. A poesia me protege. Porque ela é melhor, mais bonita, ela é jovem, perene, eterna. Claro, estou falando de poesia verdadeira, né? Tomara que a minha seja. Dificuldade em amar é dificuldade de entender a arte. É dificuldade de deixar que ela me modifique. Porque a arte não tem função, né? A grande, eterna briga. A arte serve para quê? Para nada, né? Mas a despeito dela mesma, ela tem uma função humanizadora. Quer dizer, eu fico melhor depois que eu leio um poema do Drummond. Ele me melhora. Se eu estou enfoçada, se eu estou triste, se eu estou com raiva, diante do poema, eu fico desarmada. Ele me desarma. É como você está diante de um recém-nascido, de um ovo, um objeto assim completamente absurdo que reclama de você a mais profunda humildade, né? Você não discute com um poema, você não discute com um texto. Não há como discutir com aquilo. Porque se a gente começa a filosofar, você fala, eu falo, tem a premissa maior, premissa menor, conclusão, né? Você filosofa. E eu nego o que você diz. Mas o poema, o que você faz com o poema, né? O que você faz com um quadro? Nada, né? Ou você gosta ou não gosta, mas ele está lá na sua inteireza, na sua perfeição, desafiando a minha... desafiando aquilo que eu sou, né? Minha capacidade de dizer sim ou não para aquilo.
Impressionista. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Então, o que me interessa é isso, fechando isso, é a experiência cotidiana. E uma coisa maravilhosa também, que ninguém, nenhum de vocês aqui, nem eu, ninguém tem mais do que as 24 horas do dia e as necessidades básicas de cada um de nós. Nós não temos mais que isso. Só isso que nós, a vida é só isso. Né? É só isso que nós temos. Então é nessa experiência aí, é disso é que nasce, nesse entrechoque, é que nasce o maravilhamento, o absurdo da existência e a maravilha dela também. É a poesia, né? É a poesia.